Pessoal, vamos nos conectando com a Casa Lucas de Assis, com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, esses amigos que nos acompanham, nos protegem, nos guiam. Vamos pedindo força e muita luz nesse momento de estudo, que a gente possa utilizar ele da melhor maneira possível, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos nesse instante de aprendizado, para que possamos compartilhar isso com o próximo, né, com todos que estejam ao nosso alcance, e que possamos cada vez mais trabalhar para um caminho, né, um caminho do bem, um caminho do entendimento, um caminho da fraternidade, da caridade, e pela igualdade de todos nós seres humanos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, a pregação de Estevão. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam, com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carentes de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfaçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel? Aquelas criaturas ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Experimentavam um grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui, um velhote com chagas purulentas envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de mulambos, ao lado de órfãos andrajosos, que se acomodavam com humildade. Conhecido doutor da lei, notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios. Outras que seguiam de perto as suas atividades no Sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude, conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo
não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis. Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com um grande número de correligionários, dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais prezados sacrifícios. Notando que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sódamo, com observações irônicas e pitorescas. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão! Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Mas, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Estevão ergueu alto os olhos serenos e fulgurantes, e sem se perturbar com a presença de Saulo e de seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor, que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores,
cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro. Sofreste o opróbrio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante das perseguições. Mas nunca descreste da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com o teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, viveste da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová. Ó Deus único, ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu, num solo adusto. Mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador, que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando, no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados, o consolo, os tristes, a fortaleza do bom ânimo, os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade, e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dívidas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. É essa a razão porque respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram a nossa luz,
seus martírios, o mais ardente apelo do amor, o seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino, não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, no amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada dos mais puros sentimentos. Os ouvintes, de todos os matizes, não conseguiram ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez, no seu verbo ardente, a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do Mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. O orador preparava-se para retomar a palavra, momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ao orgulhoso entono da inesperada apóstrofe, houve no ambiente um tal ou qual retraimento de temor. Mas, dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade.
fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si, da surpresa que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra, enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou, com voz dominadora: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo, emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com maná divino e, por amor, transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo, assim, barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor, que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Estabelecida uma pausa na sua objurgatória, Flávia, o orador... interromper, que agora ele vai responder o Estevão aí. Mas Tá. aí vamos fazer o seguinte, para dar um intervalo. A gente tem que entender toda essa questão, e sob o ponto de vista, a gente está estudando espiritismo, né? Então, a gente tem que inserir em tudo isso aí o mundo espiritual. Tá? É lógico que isso aí contado e lido sob o ponto de vista da história, mesmo que contada mediunicamente, né? E a gente, estudando a obra sem o componente espiritual, a gente fica um pouco distante. Como é que foi acontecer? A história tão maravilhosa assim, foi acontecer desse jeito. O Paulo, tá? Era um homem extremamente, sempre te repete, que uma cultura invejável, um excelente orador, um homem muito inteligente, uma bagagem intelectual num contexto superior a todos os apóstolos discípulos de Jesus, todos aqueles, tá? E é marcante assim o principal apóstolo de Jesus. A gente vai ver assim até para a história dele depois. Mas ele até então, ele recebendo essa mensagem do Estevão, que também é um espírito superior, de uma envergadura superior até do Paulo, mas que não se tem, já se falou semana passada, não se tem conhecimento de ele tenha retornado, ele está no mundo, tá, celestial, hoje governador da Grécia, como vários, né, todos os países, todas as localidades têm em nome de Jesus, espíritos celestiais que governam diversos países, né? E o Estevão, então, tem esse quilate, que é o Gesiel, aquele que a gente estudou até então, e a Abigail, a irmã do Gesiel, que o Paulo se encantou por ela. Tá? Olha só, casualmente, a Abigail não consegue chegar nesse momento, porque ela tinha conhecimento de que havia também um pregador, que estavam colocando, não sabia quem era o Estevão, né? Se ela olhasse para ele, ia saber que era o irmão dela. Agora,
O Paulo vai para lá e vai sozinho, por uma questão da intercorrência. O que eu digo? Colocar o plano espiritual nisso. A investida das trevas durante todo esse período foi muito grande para não deixar que as coisas ocorressem, e sempre as trevas, sempre o mundo espiritual inferior, ele aproveita sempre as janelas psíquicas da nossa alma, tá? Do nosso espírito, das nossas chagas espirituais, ou seja, que nós temos na nossa luz, no nosso espírito como um todo, a gente é dominado pela vaidade, pelo orgulho, no caso, pegar o Paulo pelo orgulho, né? Aquele de a gente achar que é uma coisa, acha muito mais do que é, né? Muito mais do que representa, e as trevas sabem dar exatamente esse caminho para fazer com que a gente fique cego espiritualmente sem perceber o macro. Vejam só, o Paulo, na essência dele, de um futuro rabino, um homem bem preparado, conhecia todas as escrituras, conhecia tão bem como Estevão, que também entrou, quer dizer, teve a porta de entrada para o cristianismo com a bagagem do judaísmo, né? Conhecia toda a escritura, todas as escrituras, conhecia muito bem, era um homem extremamente preparado e captou muito bem todos os ensinamentos que ele recebeu, principalmente da mãe dele, né? Do pai e da mãe dele. Então, teve um berço para isso, tem uma preparação também espiritual, e a vocação livre-arbítrio. Ele teve várias chances. Olha aquela historinha lá dos primeiros capítulos, que ele podia muito bem ter se revoltado, né, no momento adequado, contra aqueles que agrediram o próprio pai dele, contra aqueles que espoliaram os bens patrimoniais da família dele, que levou até a doença da mãe, que acabou morrendo ou falecendo precocemente, né? E ele poderia ter utilizado do livre-arbítrio dele, como a gente já falou também no passado, será que a gente seria quem? Mais o Gesiel ou mais um espírito comum como somos de reagir? E ele não, teve a altivez espiritual. Da mesma forma, ali o Paulo, quando ele começa a ouvir essas palavras, olha nas entrelinhas o que está, ele começa a captar aquelas emanações em sintonia com o que ele conhecia do judaísmo, ele acaba se envolvendo. E aí, em determinado momento, parece que as trevas vão no ouvido. O que é? Tu vai ouvir passivamente isso? Tu não quer ser rabino? Tu vai deixar que esse impostor diga tudo isso? No ouvido dele, nas artimanhas espirituais, do corpo sutil dele, ele estava sendo impulsionado pelas trevas para reagir ao Estevão. Ele, num primeiro momento, ele teve uma sensação de aderir, né? Isso se sabe até que porque no plano espiritual e em outras obras, esse comparativo das emanações, quando se estuda profundamente essas emanações do plano espiritual, a luta do bem contra o mal, essa dicotomia, esse maniqueísmo, o bem e o mal, a gente tem outros exemplos que dão até essa investida do caminho de Damasco, e que cada um vai encontrar o seu caminho de Damasco em diversas situações da nossa vida, na vida profissional, no direcionamento, muitas vezes até numa relação afetiva, no direcionamento de uma relação nossa com determinada situação social, que nós vamos para um caminho, vamos para outro, né? Quando a gente está se defrontando com uma tentação em algumas coisas que nos levam ao encurtamento da distância, que nos leva a um prazer, e que muitas vezes a gente acaba aderindo, ou muitas vezes a nossa consciência, olha as leis de Deus, estão na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós sabemos o que é o bem, o que é o certo, o que é o mal, e nós fazemos as nossas escolhas. O nosso caminho de Damasco se dá em diversos momentos durante a nossa encarnação, durante a nossa trajetória. E esse caminho de Damasco que vai ter adiante o Paulo, ele teve esses impulsionamentos, tá? Com toda aquela bagagem que ele teve, e o mundo das trevas, você pode dizer assim, mas onde é que estava Deus? Onde é que estava o mundo superior? Estava atuando. O mundo superior estava com os seus eflúvios, levando a um posicionamento que ele pudesse fazer as suas escolhas. O mundo espiritual jamais vai nos direcionar, dizendo, pegar a nossa mão, pegar a nosso psiquismo, dizer assim, ó, vai por aqui ou vai para ali. Ele pode até, muitas vezes, se utilizar quase que mecanicamente, para um endereçamento, mas impulsionados por um desejo interior. E, muitas vezes, claro, que se a gente estudar profundamente também os mecanismos da mediunidade, nós vamos ver o porquê, lei de causa e efeito, que muitas vezes produzem determinadas manifestações nossas
no plano inconsciente, que a gente até pode não perceber o porquê hoje, mas tem uma sintonia com o passado nosso. Então, é o mérito de cada um, é a trajetória pregressa de cada um que vai redirecionar o nosso futuro próximo. Então, isso aconteceu de uma forma muito profunda com o Paulo, das escolhas dele. Naquele momento, ele foi impulsionado pelo plano espiritual inferior ao seu orgulho. Eu, que sou tudo isso, vou ouvir essas blasfêmias aqui. Eu ouvi esse jovem, né, que já estava ali com as vestimentas dele quase que de um maltrapilho, aquele mau cheiro do ambiente, aquelas pessoas ali com lepra, com purulentas, né? Com ambiente não eram esses ambientes que a gente conhece hoje, ou num hospital, ou até num próprio centro espírita, numa casa de saúde, por pior que seja, né? Era muito pior o ambiente do que a gente possa imaginar. A Igreja do Caminho, tá? Que são na realidade, é a Casa do Caminho que deu origem ao recanto do cristianismo, foi esse local que esteve o Paulo, e que os apóstolos estavam lá liderados pelo Pedro, pelo Tiago e outros, fazendo assistência social em todos os aspectos para aqueles abandonados, desvalidos, né, doentes e sem nenhum aconchego social e nem proteção do próprio Estado, foi o primeiro centro cristão da história da humanidade. Tá? Foi essa Casa do Caminho. Essa Casa do Caminho é que vai dar a origem mais adiante, aí depois a gente vai entender por que o Tiago, que é o Tiago menor, que começa a dar as investidas dele sobre a concepção israelita, né, de seguir os caminhos do ensinamento de Jesus, mas não se distanciando do judaísmo. E mais adiante, já o Paulo convertido, é que vai ter grandes embates com o próprio Tiago. Mas foi fundamental também isso, a gente vai entender mais adiante o porquê, que aí sai o Paulo a peregrinar, e o Tiago foi muito importante para manter a célula do cristianismo lá em Jerusalém, na região, perante o povo judeu. Então, a gente vai entender depois também essas questões, inclusive a Abigail, né, que vai surgir agora de uma forma mais... que também é derradeira, né, para ela, e a gente compreender uma outra questão, que eu estava até pensando quando eu estava lendo hoje um pouquinho dessa história, era a Abigail. Vocês já se deram conta que a Abigail não tem citação nenhuma na Bíblia? Pode estudar todos os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, a Abigail não existe no Evangelho, e ela existiu. Por que ela não existe? Porque o Paulo, a gente vai até agora estudar um pouquinho, vou só adiantar um pouquinho, o Paulo, com tudo que ele enfrenta e o amor verdadeiro que ele teve pela Abigail, ele tinha, ao mesmo tempo, por tudo que ocorreu com Estevão, veio ocorrer com Estevão, ele passa a ter tanta vergonha, tanto constrangimento, que jamais ele escreveu ou fez uma citação da Abigail em público para que alguém pudesse registrar, que desse sequência mais adiante nos Evangelhos ou Atos dos Apóstolos. O que são os Atos dos Apóstolos? São aqueles atos paralelos que foram escritos por Lucas, que vai aparecer mais adiante, que é um médico, né? E o Lucas o Evangelho de Lucas é um arcabouço mais intelectual dos evangelhos de Jesus. O Lucas teve convivência com Maria de Nazaré, que mais adiante a gente vai entender. Ele teve uma aproximação com João, endereçado por Paulo, e ele vai procurar Maria, e ele convivendo com Maria, a Maria conta detalhes da vida de Jesus para ele. E ali ele carrega uma base bem sólida para o seu evangelho, que aí tinha um outro homem de bagagem intelectual, era um médico, né? E tinha cultura, e ele escreveu o evangelho dele baseado no aprendizado que teve na convivência com Maria e com João. E o João, mais adiante, é que vai escrever o evangelho dele, 40 anos depois. Tudo isso, lógico, sempre a gente diz, com a participação no mundo da luz, na sintonia. Mais uma situação de causa e efeito. Poder da vontade, eu tenho que querer e me sintonizar. O plano espiritual nos ajuda. Assim serve para cada um de nós em qualquer atividade. Vai lá, seja numa palestra, seja num estudo, seja numa situação nossa mesmo individual,
quando a gente se conecta pelo plano pelo caminho da oração, essa conexão se autodetermina, pedi e obtereis. Eu faço a rogativa ao universo, a sintonia vai permitir que eu canalize, aprimorando o nosso pensamento, a nossa cultura, o conjunto do nosso conhecimento, o cabedal de conhecimentos, e expande a nossa mente em sintonia com o perfeito. Essa é a inspiração do alto, que todos nós temos durante muitas situações da nossa vida e o que nós temos que aprender a usar mais e mais em todas as situações. E já é aí a grande mensagem que a gente recebe, por que ocorreu tudo isso, o que o caminho do Gesiel, do Estevão e também do Paulo, que depois vai ter a sua conversão. A bagagem existia. Existia um orgulho que ocultava aquela bagagem para se aceitar, expandir a sua missão, a mudança de atitude através da mudança do pensamento, projetando um futuro próximo bem mais auspicioso. Vai acontecer através dos percalços mais adiante, mas poderia ser encurtado. Cada um de nós coloca pedras no caminho, muitas vezes a gente coloca mais obstáculos, e em vez de enfrentar os obstáculos contornando e avançando, a gente muitas vezes recua. E aí o recuo é a falta da atitude, a falta da atitude é a falta de plano, de meta, de fé, ou seja, acreditar de forma determinada que eu posso, mudando o meu pensamento, pedindo ajuda com humildade, enfrentar obstáculos e superá-los. Acho que é isso, então. Francisco, como a gente nota nesse encontro do Paulo, do Saulo e do Estevão, que como as trevas ela tem um alcance muito curto, né? Se fizer uma associação, ela tem um alcance muito curto. Ela coloca o Saulo dentro da casa, né, do caminho, para que ele possa já ver qual o trabalho, o que eles estão fazendo. Isso. E, de contrapartida, a luz, como tem um alcance muito longe, né, muito longo no futuro, ela já coloca o Estevão de frente com o Paulo. Para quê? Para que ele faça um discurso inspirado no alto, para que o Saulo, né, para que o Saulo fique, né, o orgulho do Saulo venha à tona e ele já começa a mirar e botar o Estevão, né, na alça de mira dele, né? Então, a partir desse momento, o que acontece? Parece assim que as trevas elas ganharam, né, esse embate, assim, numa questão curta, né, se a gente parar para pensar, porque depois veio aquele embate que a gente já sabe. Mas se a gente parar no longo prazo, o alto botou o Estevão naquele momento que era para próximo confronto, para os próximos acontecimentos, para que Jesus conseguisse conversar lá na frente né, fazer a conversão, né? O nível de ação das trevas sempre é bem mais limitado, felizmente é assim, né? Porque o mundo da luz arquiteta de forma celestial a coisa. O mundo das trevas, por mais inteligente que sejam e mais instruídos do seu ponto de vista localizado dos seus planos maquiavélicos, arquitetando para o mal, eles têm objetivos obscuros e muito densos, né? Então, eles mexem com mecanismos, né, da própria personalidade humana, muito arraigados ao mundo inferior, do mundo da nossa encarnação, o mundo dos nossos prazeres, da ostentação do poder, desses orgulhos, dessas vaidades e assim por diante. Agora, vejam só, o mundo da luz, a arquiteta coloca o plano ao dispor, mas se não houver a captação e sintonia com esse plano, a coisa não vai para frente. Deu ali a oportunidade para as trevas entrarem no meio para despertar a ira do Paulo, e eles acham que, em vista disso, se tornou um vencedor, vai se tornar um vencedor. E mais adiante, a ira se expande de tal forma que vai acabar até da forma que sucumbiu o próprio Estevão. Mas vamos tocar então adiante. Então tá, vamos lá. Estabelecida uma pausa na sua objurgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Amigo, bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos
com que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos, e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos ao general romano quanto lhe custa a negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar o Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa através da esperança satisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Cristo edificou entre nós o seu reino de paz e amor sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana, com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O Evangelho é amor, em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se molar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação, como filhos de Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar, quando Estevão continuou. E agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exijo a continuação da arenga. Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente. Não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estais intimado a prosseguir. Amigo, elucidou interpelado calmamente.
o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a ele compete arguir-me. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio, compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar, e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé, e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar aos seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno: Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como um defensor de sagradas esperanças. Alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos. Fariseus irritados vociferavam insolências e remoques. A massa agitava-se, prevendo atrito iminente. Mas antes que Estevão caminhasse 10 passos para o interior junto dos companheiros, e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas, uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou, cheia de confiança: Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de 1 ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. O pregador refletiu, antes de tudo, no perigo de qualquer capricho pessoal de sua parte, e, desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então, viu-se um fato singular, que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Ela e a genitora
tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo, de joelhos, e beijaram-lhe as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos mareados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram, estupefatos. Os pobres e os aflitos, como se houvessem recebido um reforço do céu para o êxito da crença pura, encheram a sala de exclamações de sublime esperança. Saulo observava a cena sem poder dissimular a própria ira. Se possível, desejaria esfrangalhar Estevão em suas mãos. No entanto, apesar do temperamento impulsivo, chegou à conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções. Refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam, como o pregador, em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual e, de certa maneira, não recusariam a luta física. De relance, notou que alguns estavam armados, que os anciães traziam fortes cajados de arrimo, que os aleijados exibiam rijas muletas. A luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis. Procurou coordenar melhores raciocínios. Teria a lei a seu favor. Poderia contar com o Sinédrio. Os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados. Lutaria com Estevão até dobrar-lhe a resistência moral. Se não conseguisse submetê-lo, odiá-lo-ia para sempre. Na satisfação dos seus caprichos, saberia remover todos os obstáculos. Reconhecendo que Sadoc e mais 2 companheiros iam iniciar o tumulto, gritou-lhes em voz grave e imperiosa: Vamo-nos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia. Nesse momento, quando todos os fariseus se dispunham a lhe atender à voz de comando, o moço de Tarso notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa, passando-lhe rente aos ombros. Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho. Fixou-o quase com ódio, mas o pregador correspondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso. Tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos, que não conseguiam disfarçar o seu despeito, os apóstolos galileus passaram a considerar, com grande receio, as consequências que poderiam advir do inesperado episódio. No dia seguinte, como de costume, Saulo de Tarso à tardinha entrava em casa de Zacarias, deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo. Depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam, graças ao carinho da noiva amada, por ela em estado a dizer os motivos de tamanha preocupação, narrou-lhe os acontecimentos da véspera, acrescentando: Esse Estevão pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-se publicamente. Seus raciocínios sutis podem confundir os menos argutos, e é necessário fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados. Hoje mesmo, conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar. Os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus, pacíficos e caritativos. Mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder. Acompanhe-te na defesa das nossas crenças, advertiu a moça satisfeita. Não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor das interpretações individuais incompetentes. Depois de uma pausa, se Gesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Combateríamos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina,
exclamou Saulo, e não cederei terreno aos inovadores incultos e cavilosos. Esses homens são muitos? Perguntou Abigail apreensiva. Sim, e o que os torna mais perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos, por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos, naturalmente alimentados à custa de feitiçarias e sortilégios. Em qualquer hipótese, advertiu a jovem, depois de refletir um momento, convém proceder com serenidade e prudência, para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação do que de castigo. Sim, já pensei em tudo isso. Aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretensiosos que se cercam em Jerusalém de inválidos e doentes, dando-nos a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador, cujos lábios, a meu ver, destilam um poderoso veneno no espírito volúvel das massas, sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros, importa esclarecer, mas o segundo precisa ser anulado, vistos não se lhe conhecerem os fins, quiçá criminosos e revolucionários. Não tenho como desaprovar as tuas ilações, concluiu a jovem, condescendente. Em seguida, como de costume, palestraram sobre os sentimentos sagrados do coração, notando-se que o moço de Tarso encontrava singular encanto e caridoso bálsamo nas observações afetuosas da companheira querida. Passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao Sinédrio e ali interrogado sobre a finalidade colimada com as prédicas do caminho. Flávio, vamos para aí. Tá. Porque aí ele vai dar uma sequência que ele vai depois para o Sinédrio, ele vai se mancomunar, quer dizer, vai pedir a ajuda do Gamaliel, né, para levar o caso para o Sinédrio, e lá vai se desenvolver um processo, e que é de acordo com o judaísmo, o Sinédrio é o tribunal que julga a postura de judeus perante, com base no judaísmo, a infringir as regras, a Torá, né, e assim por diante. E aí as regras daquela época, que era levado o quê? Tinha o relator, o que ia denunciar dentro do Sinédrio, e eles se reuniam como conselho e dão a sentença. E a sentença naquela época era da forma também como se sabe, que era com violência, né, em nome de Deus, praticando a violência. Mas é muito importante a gente pegar esse pedacinho agora, que ver assim, vai não crescendo. Quem está lendo mesmo, já mesmo sabendo da coisa, vai se irritando, né? Vai se tendo uma ojeriza pelo comportamento do Saulo, e depois a gente só imagina assim, vamos nos colocar na posição dos apóstolos, que depois da transformação do Paulo lá adiante, lá em Damasco, e eles tenta se aproximar, imagina cada um daqueles olhando, até então, até o que a gente sabe até agora, mais o que vai acontecer. Agora, ver assim, o quanto que também a energia do perdão, da resignação, da tolerância, da liderança ficar acima, o que não foi difícil para o Pedro e o próprio João, que teve uma postura também de aproximação, e também de revolta de alguns deles, que vai ter do próprio Tiago e outros ali contra o Saulo, que mais adiante vai se transformar em Paulo. Mas vamos então deixar isso aí para semana que vem, marcando aí esse parágrafo para a gente dar sequência aí, porque não vai ter problema nenhum, porque depois já vai lá para o julgamento no Sinédrio. Ô, Francisco, então, oi. Só e como nessa passagem, assim, como é aquela expressão que a gente fala, né, cego de orgulho, cego de raiva, como esses dois estados, né, o orgulho e a cólera, como deixam a gente cego, ele estava completamente cego, né? Ele não conseguia... E mais ainda quando a gente atrai com esse sentimento, psiquicamente, a intervenção de espíritos que nos impulsionam através daquela raiva, a energia da raiva, da cólera e tal, para agir. E isso acontece na nossa vida no dia a dia. Quando a gente está numa discussão com alguém, quando a gente está reagindo em relação a uma notícia que a gente recebe, um plano que nós temos que alguém se coloca à nossa frente de uma forma, na nossa visão, injusta, e a gente quer reagir, uma fofoca que vem aos nossos ouvidos e a gente pega aquela informação de uma forma
poluída, né? Que muitas vezes nos leva a uma reação. Naquele instante, adversários dos nossos algozes vêm aos nossos ouvidos e dizem: e aí, vai ficar paradão aí? Vai ouvir tudo isso? E aí, meu, cadê o macho, aquele que diz tudo? Cadê aquela que diz tudo e não leva desaforo para casa? Mas tu não é filho do teu pai que fazia tal coisa, da tua mãe, mas tu não honra o teu... Aí começam essas coisas para impulsionar o orgulho. E a gente acaba, às vezes, dizendo coisas que depois comenta com o terceiro assim: não sei de onde é que saiu tantas palavras, não sei de onde é que saiu frases tão prontas que eu disse para aquele isso, para aquela aquilo. E era o impulsionamento espiritual. Aí vai dizer assim: os espíritos é que fizeram? Não. Abri a porta, chamei, gritei: venham aqui me impulsionar. E eles nos ajudaram, impulsionaram ao desajuste, ao desequilíbrio. É assim que se dá. Isso, sempre pegar o aprendizado dessas coisas e trazer para o nosso dia a dia, é aí que eu acho que a gente consegue refletir um pouco para ser um pouquinho melhor a cada oportunidade. Mas, então, sempre quando tiver também dúvidas, que a gente estiver lendo, ou até fica uma dúvida que não deu para externar aqui, anote aí, que aí em algum momento, ou na entrada, ou na próxima live, aí fala um pouco com a Mariângela e aborda aqui. Não temos pressa nenhuma para terminar, o importante é a gente estudar, é o verdadeiro estudo mesmo da doutrina à luz desses ensinamentos. Então, elevando o nosso pensamento ao alto, nós vamos agradecer efusivamente aos nossos amigos espirituais, às entidades que sempre nos ajudam, nos auxiliam, a todas as entidades da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, renovando o nosso compromisso com a disciplina na busca dos ensinamentos da doutrina de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só então, pessoal. Pessoal. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado, Francisco. Estou aí, que Obrigada. agradeço. Valeu, Mariângela. Tchau. Obrigada, Tchau, gente. obrigada, Francisco. Tchau. Tchau, Nicolas. Tchau, Nico. Ai, Lorena, Tchau. beijo pra você. Vocês também. Saudade da sua filha.